Então agora a gente vai para Gênesis 2. Em Gênesis 2 tem o descanso de Deus no sétimo dia. O homem e a mulher no jardim do Éden. O homem é formado do pó, proibido comer a árvore do conhecimento e criação da mulher. Como eu sempre digo, tem mais coisas, que a gente vai ver, que sempre tem mais. Nos apresentam poucas coisas do texto, em um texto só tem bastante situações. Então, Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu êxito. E havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. No sétimo dia, Deus descansou. Então, assim, tem religiões que não vão te dar a certeza que Deus fez a terra em 7 dias, mas a própria Bíblia deixa isso bem claro. Quando ela quer dizer que dizem assim, que não se sabe se foi feito em 7 dias corridos ou 7 anos, no caso milênio, que para Deus 7 dias um dia pode ser 1000 anos, como pode ser um dia, mas desde a primeira leitura do capítulo 1, aí já deixa bem claro que é 7 dias, porque a contagem da lua e do sol, já mostra noite e dia, então mostra que são 7 dias normais, não 7 1000 anos. Eles falam isso porque quando Deus disse para Adão, eles falam que Deus disse que no dia que comesse da fruta morrerá, mas a lei está dizendo morrer, a morte espiritual, não está dizendo da morte carnal, está falando da morte espiritual. É assim como quando a gente se batiza, a gente está morrendo para o mundo e renascendo para Deus. Então, versículo 3 do capítulo 2. E a bênção de Deus, o dia sétimo, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o fizera. Ou seja, Deus abençoou o sétimo dia. Quando dizem assim, o sétimo dia não é um dia como outro qualquer. Não é um dia como outro qualquer. Porém, a gente vai ver lá na frente, bem lá na frente, mas a gente já pode ir pautando sobre isso, que o sétimo dia ele é abençoado, sim. Você tem que ir para a igreja, se assim possível, mas também você pode trabalhar, não tem problema nenhum quanto a isso, porque isso aqui ele serviu, como base para que você vá a Deus, sempre recorra a Deus e tenha um descanso também. Hoje foi dado domingo, mas o dia abençoado por Deus para um descanso e de preferência ir à igreja, é o sétimo dia, que foi o dia do descanso de Deus, que é o sábado. Capítulo 4. A formação do homem. Versículo 4. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando criados. Quando o Senhor Deus o criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para
lavrar o solo. Vamos parar aqui no quinto, no versículo quinto. Então aqui tem dois pontos interessantes que a gente pode estar vendo. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra. Desde o início, você já pode ver no capítulo 1, no início, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, e não havia, e vazia. Então, a terra, quando Deus criou a terra, o solo, né? Só que nesse solo não tinha plantio, não tinha nada. Então, a partir daí, Deus ele foi criando o solo. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover. Então, ainda não chovia, né? Deus ainda não tinha feito, né, a formação da chuva, como a gente vê, né? Aquela nuvem cheia, plantio da terra, a terra brotar e tal, essas coisas, isso não existia ainda. E não havia homem para lavrar, tipo o quê? Fazer plantio, né? Hoje a gente não vê os plantios, laranja, aquela quantidade, batata, inhame, empim. Não havia o homem para fazer isso, e nem chovia. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que Deus nos deu foi a alma, né? Nós temos dentro de nós temos três, o que nos sustenta são três aspectos: a alma, o espírito e a carne. A carne é a matéria, né? Nossa matéria, que nos sustenta. Mas dentro de nós temos alma e espírito. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Esse foi o sétimo, vamos para o oitavo. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden. Já vem a plantação da terra, né? Não tinha nada, mas Deus começou a plantar o jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado do solo. Fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então, no nono, mostra que daqui agora Deus fez a árvore no meio do jardim do Éden, árvores da vida. Essa primeira árvore que Deus fez foi da vida. Qual é a vida? A vida eterna. Deus ele fez a árvore da vida eterna no meio do jardim do Éden, e um rio com 4 pontas, para onde corria esse rio, né? O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra. O primeiro rio. Havia onde há ouro. Então, ouro,
nessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio e a pedra do ônix, mas mineral sempre existiu. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Coxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está a parte que eu tinha dito sobre os 1000 anos. Quando Deus disse que do dia que comeres morrerás, Deus está dizendo sobre morte espiritual. Deus não está dizendo sobre a morte carnal, até porque depois que Adão e Eva comeu, eles não morreram, né? Então a terra foi feita em 7 dias normais, porque o que ele morreu foi em morte espiritual. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Foi-lhe aí uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que ele se fosse idônea. Então, a mulher, ela veio para ser auxiliadora do homem, né? Deus a colocou na vida do homem para ser um auxiliador. Existem vários tipos de pessoas, né? Não quer dizer que o homem ele é dono da mulher, mas ele é o cabeça da mulher, porque ela veio para lhe auxiliar, lhe ajudar, né? O pior trabalho, assim, o braçal, a provisão, a providão, tudo tem que vir do homem, porque o homem ele tem que recorrer à sua mulher para lhe auxiliar, né? Então é uma conversa o tempo todo entre homem e mulher, esposo, marido e esposa. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Se você contar, vai ter de um lado tem uma quantidade de costela, do outro tem outra quantidade, de onde vem essa quantidade de onde foi tirado, né, a mulher, para que ela pudesse ser a sua auxiliadora. A mulher ela veio do homem, os animais, o homem ela veio do solo, né? Mas a mulher ela não veio do solo, ela veio do homem, que veio do solo. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos seus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa,
Depois que a gente diz a minha varoa, o homem o varão, a mulher a varoa. Por quanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, até o momento, não existia pecado. Adão e Eva ficavam nus e não sentiam vergonha nenhuma, como os animais. Você vê os animais, eles têm a pelagem que os protegem do frio, mas o ânus do animal todo mundo vê, a vagina do animal todo mundo vê, né? O pênis também está ali, às vezes coberto, né? Mas na hora do ato ele sai e também ele não liga, por simples fato que no animal não tem o pecado, né? Não foi dado à vista isso. Não foi dado o pecado ao animal. O homem também não tinha. Ele viera a ter o pecado a partir do momento que ele comeu do fruto. Então a gente vai parar aqui. Final do capítulo 2.